A página 53, gente, estudo do domínio de uma função. A gente faz o quê? O domínio de uma função são os valores de x, não são? O que acontece? Dependendo da função, a gente vai ter algumas condições de existência. Então, por exemplo, quando o x está no denominador, né? A gente sabe que a primeira lei da matemática é não dividirás por zero. Então, sempre que o x estiver no denominador, tem que ter esse cuidado, né? De colocar diferente de zero. Uma outra coisa também é quando a gente tem raiz quadrada. Lembrem, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, se você tem uma função onde a raiz quadrada, né, de x mais 1, você tem que, né, satisfazer a condição de que esse x mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Então, achar, né, no caso, o domínio de uma função nada mais é do que escrever para quais valores de x a função existe, tá? Então, na questão número 29, hoje é dia 14, né? 14/10. Na questão 29, está dizendo o seguinte: determine o domínio das funções. Aí temos lá, letra A. Letra A está dizendo que a função é f de x igual x mais 1 sobre 2. Bem, o domínio são os valores de x. Então, observe que essa função, x mais 1 sobre 2, para quais valores de x isso aqui vai existir, né? Então, observem que aqui não tem nenhuma condição, né? O x não está no denominador, não está na raiz quadrada. Aqui vai existir sempre. O x pode ser qualquer número real que vai existir. Então, aqui, o domínio dessa função, a gente escreve d de f, né? Domínio da função vão ser os reais, né? Aqui o x pode ser negativo, o x pode ser positivo, o x pode ser racional, pode ser o que for, tá? Que ele vai existir. Na letra B, ele já está dizendo assim: f de x é igual a 2 sobre x mais 1. Então, observe que aqui você já vai ter uma condição de existência. Por quê? Porque esse x mais 1 é o denominador, não é? E nós sabemos que não podemos dividir por zero. Então, esse x mais 1 pode ser qualquer número, menos o zero. Então, qual que é a condição de existência aqui? O x mais 1 tem que ser diferente de zero. E como que resolve essa desigualdade? O 1 está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo, né? 0 menos 1 é o próprio menos 1. Então, aqui o x tem que ser diferente de menos 1. Então, esse daqui é a condição de existência da minha função. Então, o que vai ser o domínio dessa função? Ó, domínio de f, domínio da função. Ó, entre chaves. Vão ser todos os valores de x que pertencem aos reais. Tá vendo? Tal que x tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, ele pode ser qualquer número, menos 1. Porque se ele for menos 1 mais 1 dá 0. E não existe 2 dividido por 0, tá? Então, é isso que é achar o domínio de uma função, né? É verificar a condição de existência. Tá tranquilo, gente? Sim? Ótimo, Diogo. Bem, de novo, tá, gente? Como eu tô aqui no celular e tô utilizando só o desktop lá, eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Eu só vejo algumas mensagens aleatórias aqui que aparecem na tela. Se tiver alguém que quer falar comigo, mas não tem microfone, coloca na mensagem e pede para um coleguinha falar, tá? Mário está participando, ótimo. Então, vamos para a letra C, tá bom? Temos muita gente aí? Já chegou muita gente?
Vou apagar aqui o A, que são os reais todos, porque não tem condição de existência. O C. O C, f de x, vai ser igual raiz de 5 sobre x menos 7. Menos 7, né? Então, olha só. Em cima, raiz de 5, ok, né? Agora, embaixo, que é o denominador, é x menos 7. Então, observem, é o mesmo raciocínio da letra B. Esse x menos 7, que está aqui no denominador, ele pode ser qualquer número, menos o zero, né? Porque não dividirás por zero. Então, a condição de existência, x menos 7 tem que ser diferente de zero. Então, agora o 7 ele está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, 0 mais 7 é o próprio 7. Então, x tem que ser diferente de 7. Essa é a condição de existência da minha função. Então, o x pode ser qualquer número, menos 7. Como que escreve isso? Domínio da função é formado pelos valores de x que pertencem aos reais, tal que x diferente de 7. Tá? Tranquilinho desse jeito a nossa condição de existência. Tá ok, gente? Vamos para a letra D. Letra D. F de x é igual raiz quadrada de 12 menos x. 12 menos x. Então, olha só. Agora, né? A minha função é uma raiz quadrada. Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, esse número aqui, 12 menos x, ele tem que ser um número maior ou igual a zero. Pode ser zero, porque raiz de zero é zero, tá bom? Então, essa é a minha condição de existência. 12 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Todo mundo lembra como que resolve uma desigualdade? Né? Olha só. Eu poderia jogar o x para lá e já ficaria x menor ou igual que 12. Rapidinho, tá? Pode ser desse jeito. Você joga o x para lá, ele tá aqui subtraindo, passa somando. Ó, vai ficar assim, o 12 ficou, o sinal continuou, e esse x que está negativo veio para cá. A gente já sabe que é o quê? É x é menor ou igual que 12. Você pode escrever desse jeito ou pode escrever desse jeito. Isso é tudo a mesma coisa. É só observar para quem que a boca está voltada. A boca está voltada para o 12, a boca está voltada para o 12. Mas quem não gosta de jogar o x para o outro lado, né? Quem gosta de conservar o x aqui, só jogar o número independente para lá, então vamos fazer assim. Vai ficar assim. O menos x continua aqui, maior ou igual. Aí o 12 que está aqui, ele está somando, não está? Então, ele vai para lá subtraindo. 0 menos 12 é o próprio menos 12. Tá? Como que a gente vai fazer aqui para tirar esse menos? Para tirar esse menos, gente, nós multiplicamos por menos 1. Tá? No caso, né? Essa equação toda a gente multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, não só fica menos com menos dá mais, não só vai trocar aqui o sinal, porque vai ficar positivo, como você tem que inverter aqui, ó, o sinal dessa equação. Ele está maior que, você vai escrever menor que. Se ele está para um lado, multiplicou por menos 1, você joga ele para o outro lado, tá? Então, ó, ao multiplicar por menos 1, ficou positivo aqui, e você tem que lembrar de inverter o sinal. Então, x menor ou igual que 12. Então, vocês podem resolver ou desse jeito, né? Jogando 12 para lá. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, você também tem que inverter, né? O sinal dessa equação.
Ou então, simplesmente, né, jogou o x para cá, você já tem que x é menor ou igual que 12. Tá bom? Alguma dúvida? E como que escreve isso? Vou colocar menorzinho aqui. Então, o domínio da função vão ser os valores de x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual que 12. X menor ou igual que 12. Tá? Esse que é o domínio agora quando é raiz quadrada, tá? Então, lembra disso. Quando você está resolvendo, né, uma equação, o sinal maior que, menor que, quando você multiplica por menos 1 aí na equação, você tem que inverter o sinal. Vocês lembram disso? Alguém? Professora, Diga. eu lembrava que podia, tipo assim, multiplicar por menos um, mas não lembrava que tinha que inverter o sinal. Pois é. Então, ó, bom para vocês recordarem, tá? Quando multiplica por menos 1, não só. Isso, claro, né? Quando é na equação, é sinal de maior que, menor que, né? Ou maior, menor, né? Maior ou igual, menor ou igual. Você inverte o sinal, tá? Vamos para a letra E? Na letra E, f de x é igual 20 menos x. Qualquer valor de x. A nossa condição vai existir aqui embaixo. Por quê? Além de estar aqui no denominador, então 4 menos x não pode ser zero. Ele também está na raiz. Então, ele também não pode ser negativo. Então, a minha condição de existência aqui é que 4 menos x tem que ser um número maior que zero. Porque ele não pode ser nem igual a zero, nem negativo, né? Ou seja, nem menor que zero. Mesma coisa. Ó, um jeito rapidinho de você resolver isso. O x aqui está negativo, passei para cá, ele vem positivo. O sinal, ó, não mudou, ficou assim. Agora, observe aqui a leitura. X menor que 4, tá? O x não pode ser o quê? Menor que 4. Ou você escreve desse jeito, ou você escreve, né, arruma. Observe, ó, a boca é voltada para o 4. Se você for jogar o 4 para cá, ele vai vir negativo. Aí você vai multiplicar tudo por menos 1. Aí lembra que você tem que inverter. Você tá vendo que aqui tá como maior que, aí ele vai virar menor que é o que a gente quer, tá? Tá ok? Então, na letra E, domínio de F. É x que pertence aos reais, tal que x menor que 4. Ok? Letra F. Tem letra F. Ó, para quem quer que eu faça do outro jeito? Para quem quer que eu faça do outro jeito, ó, vou passar o 4 para lá. Então, ficou aqui o menos x maior que menos 4. Então, vou multiplicar por menos 1 assim na equação. Ao multiplicar por menos 1, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Você multiplica os dois lados, né? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, vai ficar positivo. Só que lembra, quando você multiplica por menos 1 na equação, o sinal você inverte. Ele está maior que, vai dar menor que, tá? Então, lembre-se sempre disso. O menos 1, numa equação, você inverte o sinal. Ok? A última da 29. A F. F de x
é igual a 3x ao quadrado menos 2, raiz 3x menos 6, tá? Então, nessa letra F, de novo, aqui o numerador não tem condição de existência, o x pode ser qualquer número real. A condição de existência vai existir aqui embaixo, porque aqui embaixo, além de não poder ser zero, como está na raiz, ele também não pode ser negativo. Então, condição de existência, 3x menos 6 tem que ser maior que zero. Bem, o 6 aqui está negativo, né? Ou seja, está subtraindo, vai passar somando. 0 mais 6 é o próprio 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou que x é maior que 6 sobre 3. 6 sobre 3 é 6 dividido por 3. Então, x tem que ser maior que 2, tá? Essa é a minha condição de existência. Então, domínio da função, D de F, domínio da função, chaves, com seus valores de x que pertencem aos reais, tal que x tem que ser maior que 2, tá? E acabou a questão número 29. Era só fazer essas condições de existência. Tempo para vocês olharem, tempo para uma dúvida que existe na 29. Hoje eu vou passar um outro videozinho do Ferreto para vocês, que é a construção de gráficos de função. Por enquanto, assim, geral, né? Depois a gente vai entrar na função específica, que é a função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, tá? Professor, então não precisava fazer gráfico, né? Ou, não precisava desenhar a reta, né? Não, não precisava. Ah, tá. Na questão número 30, a gente vai ter que fazer uma interseção entre intervalos, né? Aí sim, você até pode fazer uma reta para você visualizar qual que vai ser o domínio. Mas aí não, como é só um, né? A gente não tem, no caso, mais que uma condição de existência em cada um. Ah, tá. Porque eu tinha feito aqui, mas eu fui seguir o exemplo do livro. Pra ver como é que tava. Aí tinha, tipo, esses intervalos, né? Aí eu acabei fazendo, Sim. eu acabei fazendo como se fosse com chaves, mas não deu muito certo, não. Aí por isso eu perguntei se isso aí é corrigir hoje. Pra ver se... Você vai ver, Henrique, que a questão número 30 é desse jeito, do exemplo do livro. A 29 não precisou, por quê? Porque a condição de existência era ou diferente de zero ou então maior que zero, tá vendo? Então não precisou, né, fazer essas retas. Na 30 já vai, já é desse sistema, do esqueminha do livro. A 29 ela é bem mais simples. Entendi. Então, professor, obrigado. Nada. Então vamos para a 30. Bem, então vamos lá. A questão número 30, o domínio da função. Então, ele te deu uma função dessa vez, é uma função que tem mais restrições. Vou escrever aqui ela. Se vocês observem, na 29, cada função dada só tinha uma, né? Que era ali no denominador. Não tinha mais de uma restrição, como vai acontecer aqui na 30. Aí na 30 você vai precisar fazer aquela interseção entre intervalos, que a gente já viu quando a gente estudou conjuntos. Tá, a função é essa daqui. F de x é igual a raiz quadrada de x mais 8 e raiz quadrada de menos 4x menos 16. Tá vendo? Então, observe nessa daqui. O numerador, como é uma raiz quadrada, então ele tem uma condição de existência. Esse x mais 8 tem que ser um número maior ou igual que zero. Pode ser zero, porque a raiz de zero é zero. Né? Está no numerador, o zero pode ser dividido. Né? O zero não pode dividir, mas ele pode ser dividido.
Então, aqui nós temos uma condição de existência, eu vou chamar de primeiro, que é o x mais 8 tem que ser maior ou igual que zero. E aqui embaixo, no denominador, a gente já sabe que tem que ser diferente de zero, não é? Mas também não é raiz quadrada. Então, ele tem que ser diferente de zero e tem que ser positivo. Então, a segunda condição de existência é que menos 4x menos 16 é maior que zero. Observe, aqui é maior ou igual que zero porque pode ser zero no numerador. Aqui é só maior que zero porque não pode ser zero no denominador, tá? Então, resolvendo essas duas inequações. X mais 8 maior que zero, o 8 está somando, passou para lá subtraindo, vai ficar x maior ou igual que menos 8. Tá? Essa foi a primeira. Essa segunda, resolvendo. Menos 4x. Vou jogar o menos 16 para lá, então ele vai ficar mais 16. Maior que 16, né? Porque 0 mais 16 é o próprio 16. Vou multiplicar a inequação por menos 1. Então, ó, menos com menos, mais. Vai ficar positivo, 4x. Aqui é maior, vai ficar menor. Mais com menos, menos 16. Tá vendo? O 4 está multiplicando, passei dividindo. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, essa é a segunda. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 8 e x tem que ser menor que menos 4. Ah, professora, eu resolvi jogar o menos 4 para lá. Ah, eu resolvi fazer assim. Eu joguei o menos 4 para lá, então ficou menos 16 maior que 4x. Aí o 4 passou dividindo. Menos 16 dividido por 4, maior que x. A menos 4 maior que x. Menos 4 maior que x é a mesma coisa que x menor que menos 4, tá? O que importa é você ver que a boca está voltada para o menos 4, tá? Tanto faz o jeito que você resolver a sua inequação. Se você vai fugir do menos 1 para fugir de ter que inverter aqui o sinal, tá? Contanto que vocês lembrem, né? Aí pronto. Observem que você não vai colocar, né? X maior ou igual que menos 8, x menor que menos 4. Você vai que fazer, né? Você já estudou conjuntos. Você já sabe, né? Que é fazer a interseção entre intervalos. Então, a gente vai fazer isso para dar uma resposta bem bonitinha para vocês, né? Como que seria? A primeira, eu vou colocar aqui a reta, como o Henrique falou. A primeira, minha resposta ficou que x é maior ou igual que menos 8. Então, bolinha fechada no menos 8. Eu estou de vermelho, né? Melhor ficar de azul. Bolinha fechada no menos 8. É tudo isso aqui. E vai até o mais infinito. Na segunda solução, a gente encontrou isso aqui. X menor que menos 4. Menos 4 está para cá. Só que é só menor, não é igual. Então, é bolinha aberta. Porque o menos 4 não entra. E menor. Então, vem para cá, ó. Até o menos infinito. A minha solução vai ser o quê? Aonde, né, acontece das retas serem pintadas ao mesmo tempo. Aonde que elas são pintadas ao mesmo tempo? Fechado no menos 8 até aberto no 4. Deixa eu colocar de azul para vocês enxergarem. Então, aqui, ó, o 4 aberto e o 8, menos 8, fechado. Aqui que vai ser a minha solução. Esse é o domínio dessa função. Ou seja, o domínio vai ser o intervalo fechado no menos 8 e aberto no menos 4. Então, olhando lá, é a letra B de bola.
Tá ok, gente? Tá aí, então, condição de existência, né, para você achar o domínio de uma função, tá? A próxima lista que eu vou postar para vocês, que é a segunda e última lista, vai ser sobre função afim. Então, assim, esse assunto, mais que a gente vai ver de função, é mais o quê? Para a gente trabalhar o conteúdo mesmo, todo do livro que a gente está vendo, só que, assim, não é uma das coisas mais importantes que tem de função, não, tá? O mais importante é saber o que é função, saber o que é o domínio, que é o conjunto de partida, conjunto de domínio, conjunto de chegada. Conjunto e imagem são os elementos associados, né, do contradomínio. Isso que é o mais importante saber de função, tá? E, logicamente, é construir gráfico de função, tá? Não tem como você construir gráfico de função se você não lembra como que é o plano cartesiano. Gente, plano cartesiano. Eu coloquei um videozinho ontem para vocês assistirem. Acredito que algumas pessoas assistiram, outras não. Então, eu vou dar uma faladinha nele quando vocês assistirem a aula do Ferreto sobre construção, vocês lembrarem. Mas é lógico que quem não assistiu a aula de ontem, assista, né? Realmente os vídeos do Ferreto são bem bacanas. Posso apagar? Bem, lembrando que essa aula eu também vou subir, tá, gente? Vou postar essa aula tanto no canal no YouTube como na plataforma. Bem, plano cartesiano nada mais é do que duas retas que são perpendiculares entre si, né? Então, elas formam um ângulo de 90 graus. Temos aqui. Na horizontal é o eixo X, né? Conhecido também como eixo das abscissas. E na vertical é o eixo Y, conhecido também como eixo das ordenadas, tá? Observem que essas duas retas, elas se intersectam em um ponto. Esse ponto é chamado de origem, tá? A partir daqui, né, nós temos, ó, origem para cá, né, à direita positivos, para cá à esquerda negativos, para cá acima positivos, para baixo os negativos, né? Então, o plano cartesiano, ele vai servir o quê? Para te dar localização. A gente vai falar de localização de um ponto, né? Então, para isso, nós temos o par ordenado, né? Um ponto, a localização dele é dada pelo par ordenado P, X, Y, né? Então, o que quer dizer que o ponto é dado pelo par ordenado X, Y? Você primeiro vai dizer se o ponto está à direita ou à esquerda. Sim? O primeiro é o X. Depois você vai dizer se o ponto subiu ou se o ponto desceu. Depois você dá o Y. O que isso quer dizer? Vamos fazer alguns exemplos, né? Primeiro, colocando aqui, ó. A interseção, né, onde eles se encontram é o zero, né? É 0 em X, é 0 em Y. Por isso que a gente fala que as coordenadas aqui, ó, da origem é 0, 0. Porque é 0 em X e é 0 em Y. A partir daqui do zero, né, à direita positivos. Tá? Considera isso aqui uma unidade. Então, aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? Vai acontecer a mesma coisa na esquerda, só que a esquerda vai ser os números negativos, né? Observem, você vai colocar esses números de tal forma que se você dobra essa reta aqui na origem, né, no ponto 0, 0, o que vai acontecer? O 1 dá um beijinho no menos 1, o 2 vai dar um beijinho no menos 2, o 3 dá um beijinho no menos 3, e assim vai, né? O módulo deles é igual. O módulo é a distância, né? A distância do número é o 0. O módulo de 1 a 0 é o mesmo do módulo de menos 1 a 0. O módulo de 2 a 0 é a mesma coisa de menos 2 a 0. Então, ó, tem que ser igual. Tá vendo? Menos 2, menos 3, menos 4,
menos 5, menos 6 e assim vai. Mesma coisa vai acontecer o quê? Na vertical. Tá aqui o ponto que é 0, 0, que é a minha origem. Acima são os positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que é tudo infinito, né? Tudo infinito. Mesma coisa, se você dobra aqui na origem 0, 0, essa reta, o 1 vai dar um beijinho no menos 1. O 2 dá um beijinho no menos 2. O 3 dá um beijinho no menos 3. O 4 dá um beijinho no menos 4. Tá? Eles se encontram. Menos 6. Tá bom? Esse é o meu plano cartesiano. Ele tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, no primeiro quadrante, os pontos que estão aqui, por exemplo, eu digo que o ponto A, ele é dado pelas coordenadas 3 e 5. Então, o que está querendo dizer isso aqui, 3 e 5? Em X, ele é 3. Ou seja, ele foi 3, ele sempre saindo daqui, ó, da origem. Tá? Como se fosse uma brincadeira, um videogame. Ele sai da origem. X é 3, então ele foi 3 para a direita. Aí depois, Y é 5. Então ele subiu 5 unidades. Tá aqui o meu ponto A. Aqui é o meu A. 3 e 5 é isso que quer dizer. Ele foi 3 para a direita e subiu 5 unidades. Sempre subindo o quê? Paralelamente ao eixo Y. Aqui é o meu ponto A. Os pontos que estão no primeiro quadrante tem o quê? Tem, né, as suas ordenadas positivas. Tanto X como Y é positivo. Tá vendo? Aqui é positivo e aqui é positivo. O segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? Por exemplo, o ponto B. O ponto B é dado por menos 5 e 2. Então, observem. Sempre saindo da origem. Quando ele falar menos 5, sempre você fala o X. X é se a direita ou a esquerda. Como é negativo, então é a esquerda. Ele foi 5 unidades para a esquerda. Aí depois 2. Então subiu 2 unidades. Então aqui é o meu ponto B. Os pontos que estão no segundo quadrante, ele já tem o quê? A abscissa negativa e a ordenada positiva, tá? Terceiro quadrante. Observe, um ponto que está no terceiro quadrante. Exemplo, ponto C, menos 4, menos 6. Tá? Ponto C, menos 4, menos 6. O que é o menos 4, menos 6? Saindo aqui da origem, né? Menos 4. Então, ele foi 4 unidades para a esquerda, porque é negativo. E menos 6 quer dizer que ele desceu 6 unidades. Então, tá aqui o meu ponto C. Os pontos que estão no terceiro quadrante são os pontos que têm as suas coordenadas negativas. Tanto a abscissa como a ordenada é negativa, né? Tanto a abscissa como a ordenada é negativa. Aqui são os pontos do terceiro quadrante. Então, primeiro quadrante, tudo positivo. Segundo quadrante, o X, que é negativo, e o Y é positivo. Então, a abscissa é negativa, a ordenada é positiva. O terceiro quadrante, as coordenadas são todas negativas. E agora, no quarto quadrante, o quarto quadrante, por exemplo, o ponto D, que é o 3 e menos 4. Então, ponto D, 3 e menos 4, saindo da origem. 3, então, positivo, 3 unidades para a direita. Tá aqui. Aí depois, menos 4, então, desceu 4 unidades. Observe que a descida é paralela ao eixo Y, tá? Então, aqui é o meu ponto D. Um ponto que está no quarto quadrante, ele tem a abscissa positiva e a ordenada negativa, tá? Bem, gente, vocês precisam saber colocar ponto no plano para traçar gráfico. Por quê? Quando você tem uma função, na verdade, você tem o valor de x e de y, não é? Por quê? Dado o valor de x, você calcula o y. Então, você vai ter um par ordenado.
que é o x e y. Aí você vai precisar colocar ele no plano. Para quê? Porque você, dependendo da função, você vai precisar de alguns pontos específicos. No caso da nossa próxima função vista, que é a função afim, né? Como ela é uma reta, a gente vai precisar de 2 pontos que vocês vão precisar achar da função para colocar no plano para traçar a reta, tá? Então, a primeira coisa é treinar, colocar ponto no plano, tá? Para isso, assistam, por gentileza, a aula do Ferreto, que eu postei ontem. E hoje já deve ter caído, pelo menos na turma G, porque eu já programei, aí depois eu redistribuo para as outras turmas, a aula de construção de gráfico também, tá? Hoje, deixa eu ver, eu acho que hoje eu não vou passar dever, não. Eu acho que eu não coloquei dever para vocês. Hoje eu já coloquei bastante só de vocês assistirem as aulas do Ferreto. Não passei dever, tá? Vou deixar para passar dever amanhã, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Fiquem à vontade. Ainda faltam 5 minutos. Tá tudo bem com vocês, gente? Ainda tem muito professor falando também que vocês não aceitaram ainda os convites. Quem ainda não aceitou os convites das salas, das disciplinas do segundo semestre, quem tem aí o grupo da sala do WhatsApp, avisa aí pro povo, porque nem todo mundo está nas aulas online, né? Nem todo mundo consegue estar presente. Mas tem muita gente falando, né? Que está faltando os alunos entrarem nas aulas. Lívia, acabou que não deu para ler. Ah, ajudou bastante a aula de hoje. Ótimo, Henrique, que bom. Gente, então, olha, não esqueçam de assinar a lista de chamada, tá? Tá junto do link do Meet. Quem quiser ir, pode ir. Por gentileza, assistam as aulas que eu coloquei, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã. E quem quiser continuar aqui, pode continuar, que eu estarei aqui, ó, tirando qualquer dúvida. Tchau, Diogo. Tchau, professora. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau, gente.